Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha nessa transmissão, né? Como ela está sendo gravada, cada um vai ouvir ou vai acompanhá-la, assisti-la no horário que lhe for possível. E eu quero falar nessa nossa transmissão de hoje, em nome do Núcleo Espírita Luzita Pedroso, sobre o tema rebeldia. Vejam bem, há cerca de 30 anos atrás, certo dia, uma senhora de uma família muito amiga, muito conhecida minha, me pediu ajuda, né, porque ela se preocupava muito com uma das suas filhas, que apresentava um comportamento sempre muito oscilatório emocionalmente. Enfim, ela considerava como uma filha difícil, problemática. E como eu já conhecia a família e conhecia também essa pessoa, obviamente, não me foi difícil na época, embora tivesse muito menos conhecimentos que hoje, perceber que ali não havia um problema, digamos, espiritual. Havia um problema comportamental, psíquico, né? Era a própria maneira de se conduzir da pessoa e que eu, na época, classifiquei como tendência à rebeldia, em virtude dos traços de personalidade e principalmente do comportamento dessa pessoa. Era uma pessoa que estava sempre insatisfeita, né? Em alguns momentos tinha um comportamento de vítima, aliás, muitas vezes, né? Revoltava-se facilmente com coisas da sua vida, com coisas das pessoas que a cercavam e até mesmo com fatos que aconteciam em sociedade e que nem diziam respeito diretamente a ela, mas para ela já era motivo de insatisfação, de revolta, e ela se fechava, se isolava, ficava muda, ou seja, se negava ao relacionamento, se negava ao diálogo e se negava, portanto, a qualquer transformação, porque ela sempre passava a ideia de que estava com a razão, né? Uma pessoa rebelde sempre acha que está com a razão. Se ela está com a razão, então ela não tem nada que mudar. Os outros e o mundo é que tem que mudar. Então essa postura é uma postura de resistência que acaba dificultando até o progresso da pessoa, em todos os aspectos da vida, e ainda provocando muito sofrimento inútil. O espírito Hermance Dufour, abordando esse tema da rebeldia em uma de suas obras, coloca de forma bem sintética e precisa o que nós podemos entender por rebeldia, né? Ou por uma pessoa rebelde, que é a não concordância com o que se é, com o que se tem e com o como se encontra na vida. Ou seja, é a pessoa que não concorda com nada. E na verdade é quase que uma discordância de Deus. É a pessoa que não concorda com Deus, se nós analisarmos do ponto de vista espírita, espiritual, obviamente. Mas nós sabemos do ponto de vista da doutrina, estudando as obras de Joana de Ângeles, a gente compreende ainda muito melhor e mais profundamente a origem de tudo isso. Nós somos os construtores do que somos hoje. Nós somos o resultado de vidas e vidas, de escolhas e escolhas. E nem sempre escolhas tão acertadas. Muitas vezes perseveramos em vícios, e à medida em que comportamentos viciosos são sustentados por longo tempo, longos anos em nossas vidas, eles passam a fazer parte da nossa natureza mais profunda, do nosso espírito, do nosso self. Eles se enraizam de tal forma que depois de terminada a vida, em uma outra vida, nós renascemos e trazemos aqueles comportamentos na forma de tendências. E assim, todos os nossos comportamentos, ou a grande maioria deles, e nós incluímos aí também a tendência à rebeldia, a tendência ao comportamento rebelde, que vai depois aparecer naturalmente, às vezes já desde os primeiros anos, desde a infância. Sim, já desde a infância a pessoa já começa a mostrar os sinais da rebeldia, que é a projeção dos seus conflitos internos, a projeção dos seus conflitos íntimos, que a leva a ter grande dificuldade em lidar consigo mesma, com seus conteúdos psíquicos,
com seu campo emocional e de lidar também com seu mundo relacional. Grande dificuldade é a projeção do conflito interno. São as águas do passado, a gente costuma dizer, né? São as águas do passado que se misturam com as águas do presente, causando grandes transtornos. Então aí nós já temos um pouco sobre a rebeldia, né? Características da rebeldia, o comportamento rebelde, da tendência rebelde. Essa rebeldia, ela pode ser entendida também de uma forma produtiva, e eu gostaria de enfatizar aqui hoje isso. Não entender apenas a rebeldia de forma destrutiva, mas também criativa, geradora de algo bom. Mas para isso, obviamente, a criatura deverá fazer um grande trabalho de reformulação do seu modo de pensar, de sentir, e ao longo do tempo, ao longo dos anos, estabelecer objetivos, estabelecer metas, para que ela possa concentrar a sua mente e seus sentimentos nestes propósitos, para que eles se tornem propósitos profundos da sua vida. Aí então, a rebeldia improdutiva, a rebeldia destrutiva irá desaparecendo naturalmente, por força das realizações e da satisfação que a pessoa vai encontrando naquilo que faz. Um exemplo grande, né, significativo para nós é do Mahatma Gandhi. Gandhi, né, foi inconformado com a situação de escravidão, vamos dizer assim, né, de subjugação do seu povo indiano ao poderio, ao Império Britânico. Mas aí ele estabeleceu todo um plano de luta para a libertação do povo, para dar a liberdade de viver e de ser ao povo indiano através dos recursos da não violência, ou seja, através da paz. E fez um belíssimo trabalho, nós sabemos disso. Aliás, é muito bom e oportuno aproveitarmos para dizer que nenhuma pessoa e nenhum povo que esteja submetido a outro povo vai conseguir assumir plenamente a sua identidade. As suas necessidades, desejos, mesmo responsabilidades não serão atendidas por ele de forma consciente, objetiva, porque quer. Então aí a criatura ou o povo não consegue construir o seu próprio destino. Então o trabalho de Gandhi teve uma motivação belíssima, profunda, muito séria. Um outro exemplo, e cristão, agora, da área cristã, nós encontramos no apóstolo Paulo. Enquanto era Saulo de Tarso, era um jovem rebelado, revoltado, perseguidor de cristãos e defensor de Moisés. Mas uma vez que ele teve contato com Jesus Cristo, ele se transformou. E depois se converteu e se tornou um fiel e produtivo seguidor de Jesus, utilizando naturalmente outros meios de ação. Rebeldia e reforma íntima. Falamos tanto em reforma íntima em nosso meio espírita e, claro, é necessário que se fale mesmo, porque a função fundamental da doutrina espírita é de nos conduzir no processo de transformação moral. E aprendemos que reforma íntima é autoconhecimento mais transformação moral. Ou seja, eu me perceber, eu me conhecer e identificar-me, quem eu sou, quais minhas potencialidades, minhas possibilidades, mas também o que é que me segura, onde estão minhas viciações, meus comportamentos inoportunos, para que eu possa fazer um trabalho de reformulação moral e reformulando, consequentemente, a minha conduta dentro da sociedade, a caminho de uma pessoa mais plena e mais feliz. E tendo para nós sempre o referencial de Jesus, né, que é o nosso modelo e guia, conforme nós já aprendemos. E vamos colocar aqui três exemplos, eu separei aqui, de manifestações específicas de rebeldia. Às vezes a pessoa não tem a rebeldia arraigada no seu espírito, mas ela se manifesta, e isso pode ocorrer com qualquer um de nós, em pontos específicos. E um deles, por exemplo, é da rebeldia com o corpo físico.
é a vaidade revoltada. Na verdade, é vaidade que se revolta. Quanto menor a vaidade, menos revolta existirá. Então vejam aí onde deve se trabalhar a nível de reformulação moral. Rebeldia nos grupos. É a presença do personalismo, da pessoa que está ali para determinar, está ali para ser ouvida, e que não aceita, muitas vezes, que ela não seja aceita, né? Não aceita que as suas ideias, que seus pareceres, que suas opiniões não sejam levados em conta. Então ela se rebela na participação dentro do agrupamento ou dos agrupamentos dos quais ela faz parte. Rebeldia nas ideias, né? Que tem um pouquinho a ver também aí com a questão do personalismo, que é a arrogância, né? O desrespeito às opiniões alheias. E para fechar, rebeldia diante das normas, né? Então esse aqui já é o quarto, não é o terceiro. Quarto, rebeldia diante das normas dos agrupamentos, da sociedade, rebeldia diante das leis. Isso mostra que eu preciso da lei, que eu preciso da norma, né? Senão não haveria o motivo para rebelar-me. Nós vemos então que o que está na raiz desse comportamento rebelde é aquilo que eu chamo de humildade insuficiente. Ao invés de dizer orgulho, eu digo que é humildade insuficiente. Nós já caminhamos um tanto na conquista da humildade, mas muitas vezes ainda ela se mostra pequena, insuficiente diante de certas experiências da vida, né? Isso é reflexo do quê? Do nosso desenvolvimento espiritual relativo, né? Ainda não alcançamos a perfeição, estamos longe dela. E, como estamos aí a caminho, no meio do caminho, nós ainda apresentamos essas lacunas, essas fragilidades na nossa constituição espiritual e que se manifestam na forma, né, de orgulho, na forma de vaidade, de egoísmo e que produzem muitos males, antes de tudo, para nós mesmos. Dentro do agrupamento espírita, nós participamos de grupos. Interessante nós observarmos a presença da rebeldia nos agrupamentos espíritas, e aí ela vai aparecer como? Ela vai aparecer, ou pode aparecer, como insubmissão, descomprometimento, né? Falta de compromisso diante do grupo, diante do qual assumiu, né, compromissos de executar tarefas. E aí a pessoa acaba não sendo frequente, acaba não criando sinergia, interação, troca, e com isso ela não se desenvolve e até pode comprometer o desenvolvimento do trabalho do próprio grupo. Como conviver com o rebelde? Como conviver com a pessoa com tendências rebeldes? É muito importante isso, porque a pessoa rebelde exige muito no campo da convivência, né? Exige bastante. Exige oração, exige vigilância, exige paciência, tolerância, compreensão, e não podemos dispensar o tempo. E o tempo será um requisito indispensável em nossa convivência com pessoas rebeldes, porque só o tempo conduzirá também a criatura a um processo de amadurecimento lento e às vezes muito lento, né? Alguns terão sinais de rebeldia em seu comportamento durante toda a vida, mas eles vão baixando, vão diminuindo a sua força, o seu poder, e isso é muito benéfico para a pessoa rebelde que sofre com a própria rebeldia, né? Ela cria muitas desarmonias internas, ela sofre bastante. Então ela precisa muito da caridade daqueles que convivem com ela, né, gente? Porque caridade, eu sempre gosto de dizer, né? Muitos de nós não precisamos de caridade material. Estamos bem, obrigado. Mas de caridade moral, de compreensão, de paciência, de perdão, de tolerância, todas as criaturas humanas precisam. Não há uma criatura no mundo que passe por toda essa vida sem necessitar, muitas vezes, da caridade moral das outras pessoas para com ela. E diante da reencarnação, a rebeldia, né? Então aqui vamos lançar mão no conhecimento do Espírito Emmanuel. Ele diz o seguinte, que é lícito, sim, que é de direito da pessoa, de qualquer pessoa, se rebelar. Mas à luz da reencarnação, considerando a reencarnação,
instrumento de progresso gradativo do espírito, é indispensável lembrar que fomos nós, no passado, os arquitetos, né? Os planejadores, os construtores das experiências atuais nossas nas provas que nós precisamos. Portanto, ninguém está vivendo essa ou aquela situação por acaso, mas por necessidade, ou até mesmo por desejo, porque ela escolheu, porque antes de reencarnar, porque ela sentia que naquela experiência haveria um grande ganho para ela. Para que a gente possa prevenir a rebeldia. Se nós nos identificamos com o comportamento rebelde, é importante decidir pela transformação e pelos benefícios que nós podemos colher combatendo a rebeldia. Orar a Deus, pedindo forças e pedindo coragem para os nossos enfrentamentos. Aceitar os imperativos das circunstâncias das nossas vidas. Nosso meio social, nossa família, nossa condição cultural, social, nosso país, nosso corpo. Enfim, aceitar o que somos. Renunciar ao hábito da reclamação, da lamentação, da autopiedade, da autocomiseração, para que nós possamos estabelecer objetivos e caminhar resolutamente em direção a eles. Aí, a rebeldia e todos os talentos e habilidades que nós temos se tornarão produtivos, realizadores. E aí nós alcançaremos aquilo que a própria Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira Franco, nosso grande médium e orador, diz que o fanal, o objetivo da evolução, de todo o progresso espiritual é alcançarmos a realização plena e a integração e a identificação com Deus e com o nosso próximo. E que nos diz respeito à questão da rebeldia, nossa temática de agora, o grande propósito é aprender a gostar do que se tem, do que se é e do como nós nos encontramos na vida. E este é o recado que eu deixo para a reflexão de todos que nos têm acompanhado neste vídeo. Me despeço aqui, deixo aqui o meu forte abraço a você. Até mais.